Meu amigo torcedor vascaíno, deu ruim ontem em Campinas para o Vasco da Gama. 7 jogos sem vencer. Um empate contra a Juventude, jogando mal em casa no Rio de Janeiro, em São Januário. E agora uma derrota pelo placar de 3-0 para o São Paulo, jogando talvez pior ainda. Um Vasco, meu amigo, que deixa dúvidas ao seu torcedor para o jogo de depois de amanhã. Depois de amanhã, sábado, esse mesmo elenco que ontem não fez absolutamente nada contra a equipe do São Paulo em Campinas, entrará em campo novamente, precisando vencer um dos melhores elencos do futebol brasileiro, que é o Atlético Mineiro, pelo placar simples de um gol de diferença para levar ao menos a partida para as penalidades máximas. A pergunta que eu deixo a vocês nesse Acorda Vascão é: será que dá? Será que tem clima para sexta-feira? São Januário está aberto para esse elenco receber o torcedor? Será que a torcida tem clima para fazer uma festa na sexta em um treino aberto para esse elenco? Ou será que talvez não seja melhor todo esse grupo, esses atletas, treinarem no CT Moacir Barbosa depois do vexame que foi feito ontem em São Paulo? Você acha que tem clima? E eu, para fechar aqui essa introdução, leio um comentário. O Jeová Matos deixou um comentário na minha live de pós-jogo ontem, onde ele disse por volta aí de 1 hora da manhã: Mano, eu moro aqui em Campinas e estava nesse jogo. Cheguei agora em casa e passei muita raiva. Levei minha esposa, meus 3 filhos e meu sobrinho. Só passei decepção. Meus filhinhos ficaram todos tristes por causa desses jogadores. E aí, torcedor? Qual será que é o clima? Mas a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai trazer, é claro, tudo aí sobre essa partida de ontem, trazer a entrevista coletiva do técnico Rafael Paiva, que também falou muito sobre essa derrota pelo placar de 3-0 para o São Paulo e mandou um recado também para o torcedor vascaíno sobre o que ele pode esperar para esse jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil que vai acontecer logo depois de amanhã. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aqui chegando pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, vascaíno, mesmo diante desse resultado de ontem que desanima o torcedor, eu venho aqui pedir a sua ajuda através aí da sua inscrição. Não vou me prolongar muito dessa vez, mas você aí que ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, ajudem aí o nosso crescimento, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal, através aí do seu like, do seu joinha, do seu gostei. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque ontem, no Brinco de Ouro da Princesa, Vasco da Gama e São Paulo se enfrentaram às 9h45 da noite pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma partida que, caso o Vasco vencesse, colaria ainda mais na parte de cima da tabela. Até porque, olhando para esse atual momento do Brasileirão, o Vasco tem a partida a menos e enfrentaria o Cuiabá já com uma vitória ontem, tendo seus 40 pontos, possibilidade de chegar aos 43 e olhar assim com totais chances de chegar ainda nessa reta final de Brasileirão num G6, num G7, num G8, ou seja, num lugar ali na tabela que dê espaço para sonhar com uma vaga para a Libertadores da próxima temporada. Entretanto, né, o Vasco não conseguiu. O Vasco ele termina o jogo perdendo pelo placar de 3-0, mas o grande problema, porém, não é apenas a derrota em si, mas a forma como essa derrota aconteceu. O Vasco ele termina o jogo tendo 53% da posse, até mais posse do que o próprio São Paulo, chegando 9 vezes ao gol do São Paulo, enquanto o São Paulo 13 vezes ao gol do Vasco da Gama. Mas para quem acompanha o jogo sabe que o enredo ele é muito diferente dos números em si. O Vasco ele não jogou. São Paulo ele não foi pouco superior não, ele foi muito superior
em comparação ao Vasco da Gama. Um Vasco bagunçado, um Vasco em ritmo de treino, um Vasco que não se entregou, um Vasco que parece que não queria jogar. E aí, meu amigo, eu tenho que falar aqui, sinceramente, olha o comentário que a gente leu. A gente leu um comentário de um torcedor de Campinas que ele saiu da sua casa ontem para ir até o estádio do Brinco de Ouro da Princesa, pagou caro por um ingresso para ver o Vasco jogar, para ver o seu clube do coração jogar. Eu não sei há quanto tempo esse torcedor não assistia a um jogo do Vasco, mas provavelmente há muito tempo, porque o Vasco, a última vez que jogou em Campinas foi contra a equipe do Guarani na Série B de 2021, quando a gente não subiu. O Germancano perde aquela penalidade máxima e aí a gente já sabe o que aconteceu naquele jogo. A última vez, há 3 anos atrás. E aí a gente vai pro contexto. Por que o elenco jogou tão mal ontem contra o São Paulo? Será que esse grupo não estava afim? Será que esse grupo gostaria de permanecer no Rio de Janeiro? Ficar treinando aqui no Rio? No CT? Será que esse grupo tá mais focado na Copa do Brasil? E, ó, estava cagando pro Campeonato Brasileiro, perdão? Sabe, porém, qual é o grande porém dessa situação? Independente de qual campeonato seja. Independente de quão focado você esteja no jogo de sábado e desfoque do jogo de ontem. Esse grupo ele tem que entender que ele representa um clube tão grande quanto o Vasco da Gama. Como é o Vasco da Gama. E acima de representar o Vasco como clube, acima de representar o Vasco como instituição, representa mais de 20 milhões de torcedores. E dentre esses 20 milhões, esse que a gente citou aqui, que saiu de Campinas, com sua mulher, seus 3 filhos e seu sobrinho para acompanhar o Vasco e ver o vexame que vocês fizeram ontem. Vocês têm que respeitar o Vasco. Vocês têm que respeitar o torcedor vascaíno. E ontem, o que foi visto em Campinas foi um grande desrespeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Meu Paiva, ele traz aí as palavras dele sobre esse jogo que rolou ontem em Campinas a vocês. Sobre o que ele achou da partida contra o São Paulo no estádio Brinco de Ouro. É um jogo que hoje não encaixou de novo, né? A gente tentou colocar o Coutinho para nos dar um pouquinho mais de posse de bola, para a gente ter o controle do jogo em alguns momentos. E a gente sofreu aí 2 jogos já, o que a gente tinha conseguido estabilizar, que é tomar o gol muito cedo, né? A gente de novo tomou um gol cedo, que daí te prejudica muito na estratégia de tentar ficar mais com a bola. O time de São Paulo é um time muito rápido na transição. Tivemos uma chance muito clara ali também de empatar o jogo, mas não conseguimos. E já voltamos com uma estratégia diferente no segundo tempo, mas tomamos gol com 1, 2 minutos de jogo, que daí a gente teve que sair para tentar buscar, né? Acho que a gente tinha que tentar ainda buscar fazer um gol para entrar na partida, mas na bola parada a gente tomou o 3º gol, que daí escapou completamente ali de alguma coisa que a gente pudesse fazer para reverter, né? A respeito de sábado é isso, é o jogo mais importante nos últimos 11 anos e a gente tem total clareza do que a gente tem que fazer, então temos que ganhar o jogo, temos que tentar buscar a final. É importantíssimo para o Vasco, para a história do Vasco, para a nossa equipe. A gente tem que entrar, é uma guerra, vai ser uma guerra. A gente tem que entrar para ganhar o jogo. Não tem muito o que fazer de treino, porque a gente tem 2 sessões, vamos chegar amanhã à tarde. Mas a gente tem total clareza de como a gente tem que disputar o jogo. Disputar sendo o jogo mais importante do ano, a gente tem que se doar completamente para o jogo para a gente buscar essa final. E assim, meu amigo, é de fato preocupante, porque a gente introduz esse vídeo falando, né, sobre essa derrota para o São Paulo. E lembrando que o Vasco, além de ter perdido ontem para o São Paulo, o Vasco ele vem também de um empate contra o Juventude jogando dentro de casa. E a sequência de jogos do Vasco é uma sequência simplesmente horrorosa. Nos últimos 7 jogos, meu amigo, o Vasco não conseguiu vencer. O Vasco ele pega o Atlético Paranaense no dia 11 de setembro e perde dentro da Arena da Baixada, consegue a classificação, mas através de uma derrota. O Vasco logo em seguida pega o Flamengo e empata 1-1 no Maracanã, jogando mal, tá? O Vasco não consegue jogar bem contra o Flamengo. Assim como o Vasco também não consegue jogar bem contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, mas contra o Flamengo consegue arrancar um empate com um gol do Coutinho no finalzinho. O Vasco ele perde para o Palmeiras, um jogo até bom do Vasco, perde pelo placar de 1-0. O Vasco ele empata com o Cruzeiro, jogando no Mineirão, 1-1. Um jogo em que o Vasco também consegue desempenhar um bom futebol, mas acaba empatando o jogo por conta da expulsão do Matheus Carvalho. O Vasco ele perde
para o Atlético Mineiro pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, empata com o Juventude e agora perde para o São Paulo pelo placar de 3-0. Ou seja, são 7 jogos, meu amigo, exatamente 4 derrotas e 3 empates. A última vitória do Vasco tem quase 2 meses, quase 50 dias. Ela aconteceu no dia 1º de setembro contra a equipe do Vitória jogando no Barradão. O Vasco ele tá mal no Campeonato Brasileiro. O Vasco ele tá vivendo talvez um dos piores momentos sob o comando técnico Rafael Paiva. Momento de total, meu amigo, desentendimento dentro das 4 linhas. Um elenco bagunçado tecnicamente, um elenco bagunçado taticamente. E ontem, acho que foi o grande ápice dessa bagunça. E ontem foi o grande problema no Vasco da Gama que foi visto pelo torcedor. Precisa-se de uma organização com urgência. O Paiva precisa novamente encontrar a fórmula desse time jogar com urgência. A defesa é ruim. Com o Léo, com o Maicon, a defesa é ruim. E o ataque não está se encontrando. Já foi tentado o Leandrinho na ponta esquerda, já foi tentado o Puma na ponta direita, já foi tentado o Jean Davi, já foi tentado o Maxime, já foi tentado o Emerson Rodrigues e ontem foi tentado o Payet de ponta. Nada dá certo nesse Vasco da Gama. E o Paiva tem 2 dias para entender qual é o Vasco que vai entrar em campo sábado contra o Atlético. Mas ontem ele foi perguntado exatamente sobre essa seca de jogos. E principalmente sobre o que mais preocupa ele. Se é o setor ofensivo, com a ausência de pontas, ou o setor defensivo, com essa dúvida em qual será a zaga titular. Eu acho que os dois, né? Eu acho que a gente tem que estar equilibrado, né? Falava muito nisso no começo, da gente equilibrar. Eu acho que a gente conseguiu reduzir o número de gols que a gente tomou. Desde quando eu cheguei, o nosso saldo ainda é positivo, né? A gente conseguiu fazer mais gol do que tomou e realmente nos incomoda, né? O nível dos jogos sempre é muito alto na Série A, então todos os jogos são muito difíceis, né? Da Copa do Brasil também, mas a gente precisa buscar logo esse equilíbrio, de defender bem e fazer os gols, né? Sabendo que os jogos são difíceis, a gente teve um setembro difícil, jogamos muito fora, mas nada disso serve como desculpa. A gente precisa logo mudar a nossa chave, logo organizar de novo melhor a defesa, que a gente tinha melhorado muito, a gente estava tomando menos gols, né? Hoje, acho que nenhum jogo a gente tinha tomado 3 gols, à exceção do jogo do Fortaleza, se eu não me engano, que a gente empatou 3-3. Hoje saiu do nosso controle, mas a gente precisa voltar logo a controlar, a ter equilíbrio para a gente buscar os pontos do brasileiro, que vão ser importantes, e principalmente buscar essa final da Copa do Brasil. Meu amigo, então assim, como vocês viram aí, né? O Paiva ele deixa muito bem claro qual é o pensamento dele sobre essa questão do equilíbrio tático dentro das 4 linhas. O certo é, precisa entregar mais, precisa de mais. Sábado teremos uma decisão contra o Atlético Mineiro. E se jogar essa bola, vai dar ruim. E essa é a minha grande preocupação. O Vasco ontem ele não jogou contra o São Paulo. O Vasco, ontem ele não desempenhou contra o São Paulo. E o Vasco ele chega hoje apenas ao Rio. Hoje o elenco ele vai ao CT, mas não fará um treino. É apenas um regenerativo. O único treino que o Vasco da Gama terá será amanhã. Amanhã, o único dia livre de treino, cheio de treino. E aí, a gente já começa a se perguntar. É o único dia livre de treino antes de jogo tão importante contra o Atlético. Será que é válido, de fato, levar esse treino para São Januário? Será que vale? Sinceramente, honestamente, papo aqui. Não é melhor deixar esse treino, no CT? Não é melhor ajeitar dentro das 4 linhas, no íntimo ali dentro do CT Moacir Barbosa, o que é melhor pro Vasco? A festa é maneira, eu iria estar lá. E se treinar em São Januário, provavelmente estarei lá. Mas, sinceramente, eu acho que hoje o que esse Vasco mais precisa é ajeitar os problemas internos. E eu não sei se está em vibe, em clima, depois do que foi visto ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, para sexta-feira a gente lotar São Januário e fazer uma linda festa para um elenco que hoje não está merecendo. A torcida está desconfiada, principalmente depois dessa atuação de ontem, por estar 7 jogos sem vencer. Mas o Rafael Paiva deu um recadinho aí, né? O torcedor vascaíno também com relação a essa decisão do próximo sábado. A torcida quer saber, Paiva, o que a gente pode esperar, o que o torcedor pode esperar desse atual Vasco da Gama.
A gente tá tentando buscar de novo a nossa forma de jogar, né? Eu via principalmente quando a gente estava com o Adson e o David, a gente tinha encontrado a forma de jogar, tava natural o nosso jogo, né? A gente estava conseguindo jogar com naturalidade. O Estrela, quando veio logo no início, também nos deu um pouquinho de força ali com o 10 que conseguia atacar mais o espaço, né? A gente perdeu jogadores importantes e a gente está em busca de encontrar de novo a forma de jogar melhor, né? A gente acho que variou muito, a gente tentou muita coisa, a gente mudou o sistema, a gente mudou os jogadores e está em busca dessa melhor forma de jogar. E eu acho que nesse momento contra o Atlético, o que a gente precisa é competir muito. Independente de quem entre, a gente tem que voltar a competir, porque foi uma coisa que a gente fez quando a gente chegou também, né? A gente competiu muito, a gente lutou muito, a gente brigou muito, a gente não conseguia fazer o futebol mais vistoso, mas a gente conseguia sair com resultado. Eu acho que é isso que a gente tem que resgatar. Talvez a gente não está conseguindo jogar da forma que a gente gostaria, controlar o jogo da forma que a gente gostaria, mas a gente precisa agora buscar o resultado. E sábado é o jogo mais importante a gente buscar o resultado, né? O recado para dar para a torcida é para continuar acreditando na gente, porque nós vamos dar a volta por cima, nós vamos lutar muito para sábado fazer um grande jogo. A gente precisa dar essa resposta para a torcida e não vai faltar luta, batalha, vontade, determinação, porque é muito importante para o Vasco chegar nessa final e o Vasco é muito grande para estar tanto tempo sem chegar numa final de uma competição brasileira. Meu amigo, clima tenso, clima complicado. E só para fechar esse Acorda Vascão, esse clima não tá apenas no meio da torcida não, tá? Internamente a situação é bem complicada. Ontem a gente viu duas cenas aí durante os 90 minutos que mostram como o elenco do Vasco não está satisfeito. A gente viu um Payet saindo de campo, só para confirmar a minutagem dele, né? O Payet é substituído exatamente aí aos 14 minutos da segunda etapa, pegando o colete que ficava no banco de reservas e jogando no chão, assim, muito revoltado, muito provavelmente com a substituição. E a gente viu também um Verratti bem revoltado, também na segunda etapa, ao chutar os copinhos de água que ficam ali no banco de reservas. E o Paiva revelou que sim, a situação hoje é de bastante reclamação dentro do vestiário, bastante briga, bastante chateação por conta dessa atuação ontem contra o São Paulo e principalmente por conta desse jejum de 7 jogos sem vencer. O Vasco tem um elenco muito competitivo, que quer sempre mais. E do jeito que tá, não tá legal. Payet não tá gostando, Verratti não tá gostando, e o quanto antes o Vasco precisa sim achar uma solução para esse próximo sábado. Dê aí uma olhada, inclusive, nas palavras de Rafael Paiva sobre esse descontentamento do Verratti no vestiário após o jogo. Não, sem dúvida. Com os sul-americanos ali é muito tranquilo, é muito fácil de entender. Assim, a gente já está junto há muito tempo, então em questão da língua é muito tranquilo e principalmente o dia a dia de cada um, né? A gente conhece já como eles são, a gente está muito irritado por tudo que está acontecendo, né? Verratti talvez o mais irritado, porque é extremamente competitivo, né? Tem uma competitividade acima da média e a gente está muito irritado aí que os resultados não estão vindo, a pontuação não está vindo e de novo, o futebol é tão maluco que daqui 2 dias a gente pode dar a resposta e chegar numa final de Copa do Brasil, né? Então a gente tem que agarrar essa oportunidade que a gente tem e lutar muito, guerrear muito para a gente chegar nessa final, mas quanto ao vestiário nosso é muito tranquilo no sentido de comunicação, é muito fácil. E o que está nos deixando irritado realmente é o resultado que não está vindo. Então, o Verratti muito irritado, um Payet muito irritado, e que bom, que talvez assim a gente se sente um pouquinho representado, né, por esses jogadores aí que estão dentro de... A gente vai ficando por aqui, cara. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, tá, dessa quinta-feira. Já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo, é claro, ainda mais novidades e informações sobre o nosso Cruz Maltino. Meu amigo, vamos que vamos, contamos aí com vocês, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, para ajudar a compartilhar o nosso canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaína.